Boa tarde. Meus parabéns de ficarem, mantiverem-se até esse momento aqui. Me pediram para assassinar a língua pátria. Eu pedi para falar inglês, eles disseram, não, vamos assassinar a língua pátria. Será a língua pátria, então. Não, tudo bem. Eu trabalho nesse lugar relativamente bonito aqui, no Reino Unido. Isso é um campus agrícola da Universidade de Nottingham. Nottingham fica bem no centro da ilha, bem no centro do Reino Unido. Esse departamento tudo aqui chama biociência. Eu posso falar 3 horas sobre isso, mas o que eu quero dizer para vocês só que é uma universidade relativamente boa. Considerado uma das 7 melhores universidades do Reino Unido. Nós temos vários campos. Nós temos esse campus, nós temos outros 4 campus também na cidade de Nottingham. Nós temos um campus na Malásia, nós temos um campus na China. Quer dizer, tem gente que se forma na Universidade de Nottingham sem nunca, jamais sequer ter pisado no Reino Unido. É interessante isso. Com essa história, a gente é convidado várias vezes. Eu estive trocentas vezes na Malásia, quando hoje estavam falando, mostrando fotografias, eu já estive lá, sabe? Eu já vi esse lugar. É uma coisa bastante interessante. É um campus, é uma universidade bastante internacional. O tema que eu vou falar hoje é sobre... A Roseli me pediu, tem que falar sobre lípides. Eu vou falar sobre lípides. Tá? Então, dizem que nós, professores, somos os contadores de história. Então, eu vou contar para vocês uma história, mas vou estragar a história já. No final da história, vai ter lípides, tá bom? Então, vocês aguentem firme aí. Agora, eu só estou preocupado com essa hora, porque eu estou 30 minutos atrasado antes de começar a aula, então tudo bem. Nós vivemos hoje num mundo muito diferente do mundo dos nossos, da minha mãe, do meu pai, dos meus avós. A gente é um mundo bastante industrializado, bastante químico, como o pessoal maneja isso. E, geneticamente, a gente não mudou muito da geração deles para a nossa geração. Não houve alteração genética nenhuma. O que houve é uma série de logística, uma série de exposições e uma série de coisas que nós não tínhamos antes acesso e agora nós temos. E isso é tudo que eu vou falar sobre isso agora. Isso tem uma consequência. A consequência é, se você conhece muita gente que vai a um restaurante e sai emergência, diarreia brutal, aquela dor de barriga violenta, um cara que se sente tonto, alguém que começa a se coçar, tem aquelas coceiras maravilhosas em todo lado. Tudo isso é bastante chato, bastante ruim, é o que chamamos de reações adversas aos alimentos. Agora, tem gente como esse cara aqui que sofre um processo anafilático, um processo que ele pode morrer. Tá? É isso que é um problema sério. Então, a minha área de pesquisa é estudar sistema imune, alimentos, como isso interage. E entre eles, eu vou falar bastante hoje sobre a alergia alimentar, mas isso vale para qualquer outra alergia. E vocês vai ficar bastante claro. O que é alergia alimentar? Você vai ao seu restaurante, seu McDonald's da vida, com todos os seus contaminantes, seja eles bacterianos, seja eles parasitas, seja eles virais, seja o que esteja lá dentro. Você ingere aquilo e você tem uma resposta bastante interessante. O seu sistema imune compara tudo isso. Você acha que não, mas todo dia o seu sistema imune compara tudo. Checa exatamente o que você comeu e vai dizer alguma coisa. É aquele metido, ele tem que dizer alguma coisa. Ele vai te dizer, passa, isso significa tolerância. Vamos, nada acontece. Quando acontece, quando o immune system ele entra na parada, é onde você observa vômito, diarreia, fluido transepitelial, ocorre alguma coisa. Tem uma consequência, o sistema imune
reagiu sobre isso. Eu só quero, por esse slide aqui, para relatar uma coisa para vocês. Todo mundo acha que esse problema de você tem um problema com alimentos, esse problema de anafilaxia é um problema da boca, oral, ou da pele, uma coisa... Esquece isso. O problema de anafilaxia, os sintomas e todos são respiratórios, gastrointestinais, da pele, da boca, do sistema nervoso central, envolve tudo. É um pouco de tudo que é envolvido no imunossistema. Não tenho tempo e não vou falar muito sobre isso. Agora, nós conhecemos tudo o que acontece no sistema numa resposta alérgica. Nós sabemos que esse tipo de anticorpos é produzido, anticorpos da classe E, contra o específico alérgenos, todas a cascata de eventos. Esse tipo de quadro aqui está pronto e feito, você tem livros, desde 1987, 88, já tinha gente sabendo todas as etapas que acontecem, desde que acontece uma resposta alérgica. Quer dizer, não mudou muito o quadro que a gente tem sobre isso. Mas isso é tudo que eu vou falar. Lamento, a parte de... não posso entrar mais sobre isso. É um problema? Eu acho que é um problema. Se você tem um filho que não pode amamentar e fica desse jeito. Se você tem um filho que você dá um pouquinho de leite, esse daqui é ovo. Come um pouquinho de ovo e você tem esse quadro horrível de urticária. Ou um outro que toma um pouquinho de leite e fica com eczema, desse tipo de coisa. Ou esse daqui, que é um caso interessantíssimo de uma amiga minha, o menino sabia que ele tinha alergia a amendoim, a mãe sabia que tem alergia a amendoim, todo mundo sabia que tem alergia a amendoim, o pai sabia que tem alergia a amendoim, mas o pai adora amendoim. O pai vai a um pub, come todo amendoim que pode, toma a sua cerveja maravilhosa e tudo. Perfeito, vou para casa. O menino chega em casa, beija pai, menino começa um sistema anafilático. Esse menino só está vivo hoje em dia porque a mãe dele sabia o que fazer. Tinha uma EpiPen, aplicou, levou para emergência. Esse menino realmente foi salvo assim para os últimos minutos. Está com a gente hoje. E são vários casos horríveis. Tem pessoas que passam entubadas na UTI. E são casos, tem muitos casos tétricos. Eu teria, aqui, se a gente tivesse mais tempo, eu coleciono, eu tenho uma série de vídeos, eu tenho uma série de YouTubes, um monte de coisas que a gente faz sobre casos desse tipo de morte na família. Existe, se vocês estão interessados nisso, com certeza não, é uma coisa muito trágica. Todas essas pessoas que estão aqui morreram de alergia a alimentos. Existe uma página específica em que, na web, que cada um, o caso, o que aconteceu, o que tinha, qual foi todo o relato que houve nesses casos específicos que aconteceram. Então, é trágico. Então, a alergia alimentar é um problema porque é trágico. É bastante trágico. Esses dois aqui foram um dos primeiros artigos que foram publicados seriamente na parte científica. Nós estamos falando disso de 1988 e 1992. Antes disso, não havia um artigo sequer na literatura séria sobre se você poderia morrer por problemas de alimentos. E esses daqui reportam exatamente isso. Não só que adultos estão morrendo, mas crianças estão morrendo as well. Do que se morre no Reino Unido? No Reino Unido, o problema é amendoim. No Reino Unido, o problema walnut, que é as nossas nozes. O problema tree nuts, nozes em gerais, como você, aquele seu quadro está bonitinho, encaixaria aqui perfeitamente. Esse é um problema lá. Aqui no Brasil, ninguém sabe. Eu já tive várias alunas do pessoal da medicina da USP lá comigo, a gente está fazendo um monte de coisa, a gente montando os arrays, fazendo mais. Nós estamos tentando fazer uma aproximação, ver qual é o problema sério do Brasil, mas não se sabe. Aqui no Brasil é bastante. Isso é no Reino Unido. Opa, pulei um. Onde que se morre? Se você pode escolher, se você tiver escolha de onde morrer, tá? Você morre em restaurantes, takeaways, na cantina, em casa. Essa é a estatística do Reino Unido. Agora, vocês não vão me acreditar, mas com todo esse problema, com tudo isso que tem,
O que faz uma proteína ser alergênica ou não, ninguém sabe. Ninguém sabe diferenciar o que é um alérgeno, o que não é um alérgeno. O que se sabe dizer pertence ao grupo de alérgenos, ponto. Nada mais do que isso. O desconhecimento é total. Dentro dessa, a gente sabe muito bem, e vocês já escutaram muitas vezes, tem grupos de alérgenos, ovos, leite, pão, peanuts, esses são os que cobrem quase 90% deles. Fantástico, muito legais, nós podemos dividi-los em famílias proteicas. Olha, é maravilhoso mexer com essas coisas, mas é tudo hipotético. Você mesmo dentro mesmo dentro dos ovos, uma proteína específica é um alérgeno para algumas coisas, para outras famílias não são. A coisa é muito complicada. Nós temos hoje em dia, recebemos essas informações clássicas, a quantidade se você entra hoje em dia no GenBank, do NCBI e tudo mais, nós estamos hoje em dia em 100 mil, 200 mil proteínas, sequências de proteínas que você encontra lá. Então podemos fazer todos esses tipos de diagramação, podemos dizer o que é possível que correlacione, que ofereça uma reação cruzada com outros. Dá para se fazer bastante exercícios hipotéticos, mas eu posso te dizer uma coisa. As duas únicas proteínas que nós conhecemos é essa aqui, a DERP1, a DERP2. Isso aí é do ácaro, Dermatophagoides pteroníssimos. Essas duas proteínas, ácaro que se fala aqui, né? Ácaro. Essas duas proteínas são as únicas que e essa aqui é uma protease, a gente sabe exatamente onde ela age, quem ela corta, o que ela faz e por que ela faz, porque ela é alergênica. E a segunda, ela é mímica, ela simula uma outra proteína que é ligada a um receptor muito importante dentro do sistema imune. Tá? Então a gente sabe. Então de todas as 200 mil, 100 mil proteínas que nós temos ali, nós temos duas proteínas que nós sabemos o mecanismo com que elas agem. Nenhuma outra. O resto é tudo especulação. Puramente especulação ou problemas estatísticos. Mais do que 50% de uma população atingiu esse valor, quem sabe essa proteína seja. Mas porque alimentos são misturas polimórficas, não é uma coisa isolada, a coisa não é bem estabelecida. Então, esse é o quadro. Quando eu comecei, há uns 15, 20 anos atrás, a montar o meu grupo lá na Inglaterra, eu comecei a falar, bom, se essa é a situação, será que a gente não pode fazer uma coisa mais bonitinha? Vamos procurar quais são as famílias que são alérgenos, que famílias de proteínas que fazem esse tipo de alérgenos. E eu me concentrei a uma família específica, como vocês veem aqui, uma família parece bastante importante. Essa família é da LTPs, é alfa-amilase, tem um link, e todo mundo começou a tirar o maior sarro de Marcos, o brasileiro que está aqui, o único acadêmico brasileiro que nós temos, vai trabalhar com uma proteína da castanha do Brasil, né? Tinha que ser uma coisa dessa. Mas existia, na época, eu acho, e foi uma escolha boa. Essa proteína foi a primeira proteína, tiraram essa proteína, uma proteína bastante rica em metionina. A Monsanto da época tirou essa proteína e nós estamos falando em 1980, 85, as primeiras plantas transgênicas começaram, a técnica de produzir plantas transgênicas começou a se maturar, começou a ser real a possibilidade de se produzir plantas transgênicas. A primeira planta transgênica que usaram foi essa aqui, tirou-se uma proteína da castanha do Brasil e passou-se para a soja. Pôs essa soja. E adivinha, foi a primeira vez que um alérgeno, especificamente, foi transferido de uma planta que não tinha para uma planta e foi um autêntico desastre. A Monsanto perderam quase 10 milhões de dólares nessa brincadeira. O produto nunca viu
luz da vida. E o que aconteceu? Isso aqui é só provar, eu vou começar a pular mais essas etapas. Só provar que a semente que tinha, da soja, que tinha essa proteína adicionada, tinha problema. Se tirasse aquela proteína, a pessoa não tinha problema nenhum. E nós conhecemos tudo sobre a proteína, como ela faz, como ela desdobra, a sequência e isso tudo. Daí eu falei, bom, essa é uma proteína boa. Nós já sabemos, está escrito, historicamente, transferiu de um lado para outro, você teve o efeito que você quer. É essa que eu quero estudar. Daí nós fomos na literatura e buscamos todas as sequências. Você pega e faz o alinhamento de todas as sequências de proteínas que estão lá. Eu falo, mas eu quero uma proteína que eu tenha um controle negativo. Que seja da mesma família, da mesma estrutura, igualzinha a essa, e que todo mundo coma feliz, nunca ninguém reclamou nada de alergia. Eu fiz esse alinhamento, e aqui apareceu uma proteína bastante interessante, uma proteína do girassol. Ambas são albuminas, ambas são storage proteins, ambas estão iguaizinhas uma para a outra, e nós começamos a trabalhar com essa. A semente 2S das castanhas do Pará cresce nesse tipo de árvore, leva 10 anos para dar, a maioria delas extrativistas. Esse é o tipo de tonelagem ao ano que se produz, tá? E a gente tirou aquela semente, aquela proteína dali e passou para a soja e viu o que dava. O que é interessante é que a girassol produz, olha a quantidade, compara a quantidade de que isso é produzido. Mais do que isso é uma coisa interessante, se vocês não aprenderem nada nessa palestra aqui, isso vocês levam para casa. Toda vez que acaba um jogo de futebol na Espanha, vocês veem fogo. Prestem atenção, acaba qualquer jogo, vocês veem fogo. Nas arquibancadas tem um fogo, tem uma fogareira, um negócio indo. O que acontece, eles comem muito na Espanha, em jogos de futebol principalmente, as pepas. Pepas, eles comem como se fossem pipoca aqui no Brasil. Você não pode ir ao cinema, você não pode ir a lugar nenhum que você não pega um saco desse e come. Isso tudo são sementes de girassol. Então, o consumo disso é exagerado. Na Alemanha não existe um prato quase, cake, né, um desses bolos, que não tem uma série de girassol em cima. Então, o consumo é elevado. Nunca eu vi uma pessoa reclamar de alergia a isso. As duas proteínas são idênticas. Nós produzimos as proteínas em sistemas, eu tenho gene, ponho o gene num sistema eucariótico, produzo, purifico, isolo, fazemos toda a parte de ressonância, toda a parte magnética, isso aqui vamos passar tudo para frente. Nós fizemos um monte, fizemos toda a parte de quimérica, são quase 12, 13 papers que a gente fez um atrás do outro sobre caracterizando o que faziam essas proteínas. Fantástico, beleza, maravilhosa. As duas proteínas são idênticas, são absolutamente idênticas. Uma, esse é alergênica, a outra não. Tá? Eu não consegui, usando todas as técnicas que eu flash para vocês aqui, separar uma de outra. Não consigo dizer o que é uma alergênica e o que não é na outra, mesmo com ensaios específicos animais. O interessante é que, então, eu trabalho com a parte imune, então nós tiramos algumas células do sistema imune e começamos a fazer testes no laboratório. Então, os primeiros testes foram bastante interessantes. Aqui um paper, a gente é super bem citado até hoje por esse paper. A gente conseguiu ver que as duas proteínas são vistas diferentemente pelo sistema imune. Não existe fisicamente processo nenhum você separa as duas, mas as células do sistema imune conseguem saber que há uma diferença entre as duas. O que mais frustrou a gente, e que quando começa a história dos lípides agora, é que quando nós pegamos essa proteína e produzimos quantidades grandes dessa proteína, eu fui para Liège, na Bélgica, nós tínhamos fermentadores de quase 80 litros, a gente produzia gramas dessas proteínas, pura, proteínas de 5 pico de proteínas. Quando nós injetamos animais, adivinha o que aconteceu? Nada. Zero. Então está aí para principalmente a geração mais nova, quando você faz tudo, você coloca todo aquele esforço, você está no 3º ano do seu doutorado e você tem zero.
Você não tem nada para mostrar. Tá? Então, nós ficamos, o que está acontecendo? O que ocorre nessa brincadeira? Para encurtar uma conversa, nós notamos que se você volta para nozes, e você fraciona, e você tira a parte lipídica da nozes, e começa a dosar essa parte lipídica junto com a proteína, você consegue restabelecer todo o processo biológico. A proteína passa, então, a ser alergênica. Daí nós fizemos o diabo, você não faz ideia, tinha uma brasileira no meu grupo, ela ficou 2 anos trabalhando dentro de biotério, dosando essas coisas, achando todos os tipos de justificação, e o que a gente conseguiu provar é o seguinte: existe uma fração específica lipídica que está presente dentro da semente, que confere, é essa parte aqui, tá vendo? Que confere um processo alergênico que nada mais faz. Só essa fração faz com que essa coisa aconteça. Então, prestem atenção. Só a proteína não é o suficiente para você fazer esse processo de sensitização em animais. Então, os lípides parecem estar sendo bastante importantes para a brincadeira. Daí foi interessante. Então marcamos as proteínas, produzimos de novo proteínas com N15, N15, com carbono 13, fizemos toda a parte estrutural, tiramos a proteína aqui, e o que aconteceu nessa história é que a gente provou que essa proteína específica que a gente produziu da castanha do Pará, ela tinha um binding site, tinha um sítio de ligação a lipídico, e era um sítio só, e acomodava um lípide só. Então a história até agora é, precisa do lípide, a proteína liga-se a lípide e tem um sítio só. Fizemos esses ensaios, fizemos na ressonância, a gente sabe qual é o nome da cavidade, tem uma série de papers que a gente fez, e essa cavidadezinha aqui bonitinha, que a gente sabe que liga-se a lipídio. O problema é que até hoje nós não sabemos que lípide está sendo ligado nela. Nós temos várias ideias do que seja, mas até agora nós não chegamos exatamente a que lípide liga ela. Então, beleza, a ressonância também está dizendo que tem lípide. Então, eu ponho o lípide lá, fantástico, eu tenho a reação, eu faço o meu alérgeno, recomponho o meu alérgeno. Interessante que nessa época, tinha um grupo, estou falando isso aí de 2010 mais ou menos, em 2003, 2004, um grupo de japoneses publicou esse papers in Nature, dizendo o seguinte: existem células específicas do sistema imune que não conversam com células dendríticas e outras via o convencional, que seria peptídeos ou MHC, todas essas coisas que qualquer um que faz meio dia de imunologia sabe, de B cells, T cells, essas coisas do tipo. Eles chegaram e disseram, existe esse grupo de células em que o talk, a conversação com o sistema imune é através de lipídios. Tá? É específico, é um canal específico para lipídios. Bom, outros vieram depois, nós entramos exatamente nessa história e começamos a fazer mutantes aqui, mutantes ali, fizemos toda essa parte de caracterização, e eu posso dizer para vocês que o nosso caso específico, essa conversa tem a ver com lipídios, essa conversa tem a ver com esse tipo de células são NKTs, Natural Killer T Cells, ok? Fizemos toda a parte de caracterização desse pessoal, achamos humanos, células humanas em que a gente coloca, se a gente coloca a nossa proteína com lípido, a gente tem uma resposta bastante grande, nossa proteína e lípides em pacientes que não são alérgicos, eles não respondem, então a gente já fez uma série de coisas interessantes. A área evoluiu muito, eu estou vendo aqui que meu tempo está totalmente ido. A área evoluiu bastante, existe muitos CD1, CD3, existe uma série de coisas que aí eu vou pular isso aqui e vou só te contar para vocês o que a gente faz hoje em dia. Então, meus estudantes hoje em dia, o que eles estão fazendo? Eles usam, acho que vou usar o próximo slide e volto.
Nós vamos ao hospital, nós recolhemos sangue de voluntários, a gente tira esse sangue, a gente separa todas as células brancas, a gente põe essas células dentro do sistema de fluxo laminar, citometria de fluxo, a gente separa só aquelas NKTs que eu falei para vocês. Depois que a gente separa essas NKTs, a gente junta ao sistema umas células específicas, a gente tem grupos de células específicas, dendritic cells humanas, a gente põe o lipídio dentro dessas células e façam que essas células conversem com todo aquele sistema de células humanas que está lá. Uma vez essa conversa ocorre, são dois dias de incubação, a gente joga esse sistema dentro de um flow cytômetro de novo, a gente separa umas células por pocinho, são 400 pocinhos, depois a gente vai, cada uma dessas células a gente sequencia, tira todos os receptores, faz toda a parte de sequenciamento. E o que a gente quer fazer, o que nós estamos fazendo, e esse é o projeto que a gente está agora, é montar uma biblioteca de células permanentes que respondam a cada um desses lípides. Ou seja, é montar um quadro como esse aqui. Algumas pessoas, a gente vai ter aqui como as pessoas respondem ao lípide A, como as pessoas respondem ao lípide B, como as pessoas respondem ao lípide C. Uma vez que isso seja caracterizado, qualquer pessoa que me venha com um lípide X para mim, diz, isso daqui, o que é isso daqui? Nós usamos as nossas células e vamos dizer, a sua coisa, o seu X está entre esse ou está nesse grupo daqui. Então, nós vamos ter possibilidade de ter um sistema biológico bastante prático e bastante inteligente, né, de o que tipo de atividade esse lípido vai estar. E o que eu passei 2 dias aí escutando palestras e tudo mais, e me parece que pessoas usam, vocês gastam um tempo enorme para se livrar das coisas que nós estamos interessados, né? Eu estou falando, alguém está errado nessa história. Toda a parte de gomas, a parte de tudo que vocês gastam energia enorme para se livrar delas, é essa parte que a gente é interessado. Os lípides que estão aqui, que são ativos para a gente, são no mínimo fosfolípides, a maioria deles são glicerolípides, fingolípides, a gente tem vários deles são sulfatáides, são duas manoses, um sulfato, não sei o que lá, eles são extremamente complexos, E a área toda está evoluindo para isso. Então, a gente vai ter a história clínica, o que acontece no animal models, o que acontece se tem hidrofóbico bounds ou não, e que tipo de classificação, onde naquele slide que eu falei para vocês, aquela coisa é classificada. Com todas essas informações, eu espero, e que esse é o final da nossa história, né, que a gente possa ter um sistema que a gente entenda, uma vez por toda, o que faz uma proteína ser alergênica. Sem tudo isso, está impossível, porque faz 30 anos que o pessoal está brigando com isso aqui e até agora ninguém chegou a conclusão nenhuma. Não acredite em nada que seja web predictor de progenicidade, isso é tudo balela. Não existe. Para a mesma quantidade de proteínas que você encontra que são alergênicas, existem 10 outras que não são alergênicas que eles não estão contando no sistema. Essa é mais ou menos por aí. É uma ideia só da minha cabeça, do meu grupo? Não, não é. Tem essa pessoa aqui, uma das pessoas que eu mais respeito no mundo dentro da área da imunologia, e ela também diz que essas lipídios, essas coisas que dão à proteína um sinal de perigo ao sistema imune. Tá? Lipocalinas são extremamente conhecidas, tem lípidos que se bindem, que liga-se, né, ao retinol, endotoxinas, albumina, etc, etc. Se você faz a coisa bem feita, se você produz a sua proteína bem feita e você limpa a sua proteína, essa proteína não é alergênica. Eu garanto para você isso. Tá? A não ser aquelas 2 que eu contei antes, porque elas tinham uma boa, interessantes atividades. Então, em resumo, eu acho que eu brevemente disse para vocês o que é a alergia alimentar, o que faz uma proteína como ser um alergênico, a gente não sabe. Eu espero que vocês, nesse
rapidez dessa correria, que vocês entendam que por que eu usei a castanha do Pará e por que eu usei a de a girassol. Eu mostrei um pouquinho de polarização bem rápido e falei para vocês que NKTs, essas células NKTs são fantásticas para responder a lípids. Elas têm uma resposta, a conversa toda com o sistema imune é através de lípids. Por isso que a gente está concentrando tudo que a gente tem em cima delas, e a gente quer entender que outros componentes da matriz, da food matrix, né, na matriz proteica, da matriz alimentícia, que está encarregada. Eu teria uma lista enorme de agradecimentos para fazer. Esses daqui, a maioria deles aqui são meus estudantes, que trabalharam, que eu apresentei um pouco dos resultados aqui. A gente colabora com muita gente no mundo inteiro. Essa menina aqui, a Mirotti, foi a que fez os ensaios que eu contei para vocês, que estava lá no meu laboratório, aqui no Montilo. Montilo aposentado hoje em dia, né? Bom, essa daqui é uma brasileira também, que está em René Descartes. Ela montou toda a parte dos mutantes específicos, ela era a única que tinha, nós tivemos que ir a Paris para pedir para ela. E gente na Escócia, gente na Bélgica, gente em Cambridge, gente em Manchester, gente na Itália, gente no mundo todo. Tá? Muito obrigado pela atenção.